Como alguns de vocês já devem saber, eu postei um vídeo mostrando como que foi a minha evolução em apenas 40 dias. Vou deixar passando as cenas pra vocês aí de como que ficou o físico. Primeiramente, o que o pessoal pergunta é o que eu fiz na dieta, quais foram as mudanças na minha alimentação. Antes de eu começar esse cutting, que se você não sabe a nomenclatura cutting significa a fase em que você está querendo ter uma redução de gordura, eu estava na fase contrária a essa, que é o off, que é o período onde a gente está querendo ganhar massa, que está querendo ganhar peso, ganhar musculatura. E nesse off, como vocês podem ver na foto que eu vou deixar passando aí, eu acabei acumulando muito mais gordura do que eu gostaria. E aí o que eu fiz foi um processo para queimar essa gordura, mas mantendo a massa magra que eu tenho, ou seja, não ficar muito magro, não ficar raquítico. O que eu queria era justamente tirar apenas a gordura e manter ao máximo a minha massa magra, a minha massa muscular. E essa é a palavra-chave, reeducação alimentar. Reeducação alimentar é diferente de dieta. Quando a gente fala a palavra dieta, já vai na sua cabeça o quê? Restrições de alimento, comer apenas frango, batata doce, ovo, brócolis e só esse tipo de coisa. Quando a gente fala de reeducação alimentar, a gente já tá falando de mudanças de hábito. Ou seja, se você tinha o costume de comer pizza, tinha o costume de comer hambúrguer, refrigerante normal, o que você pode fazer para mudar esses hábitos? No caso do refrigerante normal, trocar por um refrigerante zero. No caso do hambúrguer, diminuir a quantidade que você come. No caso da pizza, às vezes cortar ou às vezes comer menos também. Então, como eu falei, foram 5 semanas que eu utilizei para secar e na minha primeira semana o que eu fiz foi apenas uma reeducação alimentar. Na quarta semana eu comecei a diminuir um pouco meus carboidratos. Então as quantidades de macronutrientes que eu tava comendo nessa segunda semana aqui eram as seguintes: 280 gramas de carboidrato, 220 gramas de proteína e 70 gramas de gordura. Quando eu falo essas questões de gramas, eu estou falando do macronutriente. Por exemplo, uma banana vai ter cerca de 27 gramas de carboidrato, tá? Não tô falando que eu tô comendo 27 gramas de banana, mas 27 gramas de carboidrato. Então se eu for fazer um cálculo, você vai ver que eu tava comendo mais ou menos 2.630 calorias. E essa foi a minha segunda semana. Semana que eu já comecei a inserir todos os dias exercícios aeróbicos. E Vitor, qual o tipo de aeróbico que você fazia? O aeróbio em jejum. Na terceira semana o que eu fiz? Reduzi mais ainda a quantidade de carboidratos. Esses carboidratos que eu tava comendo 280 gramas por dia, reduziram para mais ou menos 220 gramas por dia. E além de eu estar fazendo o aeróbio em jejum, eu comecei a inserir 3 vezes por semana o aeróbio pós-treino. Ou seja, além de eu fazer meu aeróbio em jejum lá para as 8 horas da manhã, por cerca de 40 minutos, depois do meu treino, 3 vezes na semana, eu tava fazendo mais meia hora de elíptico ou de bicicleta, tá? Você pode fazer esteira também, eu não fazia porque eu acho chato pra caramba. E aí a gente tem mais 2 semanas faltando. Essas 2 últimas semanas provavelmente vai ser o período mais difícil que você vai ter, porque a sua reserva energética já vai estar muito baixa. Porque você vem aqui de uma reeducação alimentar, você vem de uma dieta, ou seja, controlando os macronutrientes e controlando a quantidade de calorias que você tá comendo. Você vem de uma redução de carboidratos. Quanto menos carboidrato você ingere, consequentemente menos energia você tende a ter, porque os carboidratos são responsáveis pela geração das moléculas de ATP. E aí na segunda semana aqui já vem uma restrição calórica maior ainda. Mas aí que vem a adaptação pro meu corpo. Eu sei que o meu metabolismo é muito acelerado. Se eu diminuísse muito meu carboidrato nessa segunda semana aqui, eu sei que eu iria perder muito mais massa muscular do que eu deveria. Então diminuí de 220 gramas de carboidrato que eu tava comendo para 180 gramas de carboidrato. E além de fazer o aeróbio em jejum todos os dias durante 40 minutos, comecei a fazer o aeróbio pós-treino todos os dias durante meia hora. Essa foi a minha segunda semana. E aí na minha última semana, em teoria, a gente deveria fazer uma super hidratação, que é quando você consome durante a semana uma quantidade de água muito maior do que você está acostumado, como por exemplo 7, 8, 10 litros, pra gente expulsar aquela retenção que tá no seu corpo. Por incrível que pareça, quanto mais água você toma, menos água extracelular você vai ter no seu corpo. A água naturalmente é responsável por tirar essa retenção fora. Já aproveitando que eu tô falando de água, eu tava bebendo mais ou menos 5 litros de água por dia. Se você não sabe quanto de água que você tem que beber por dia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda mais ou menos 67 ml de água para cada quilo corporal. E se você tem 70 quilos vezes 67 ml, você teria que beber 4,6 litros de água por dia. E aí o pessoal vem me perguntar também, mas Vitor, como que foi o seu treino? Como que foi a sua divisão de treino? O que você mudou? Qual foi a importância do treino? E eu já digo pra vocês aqui, o pessoal às vezes acha, eu na verdade pensava também, que a dieta seria 80% do resultado e o treino só 20%. Mas eu diria pra vocês que o treino vai ter uma importância tão grande quanto a sua dieta. Se você seguir tudo que eu falei aqui, por exemplo, e não treinar corretamente, você não vai ter os resultados que você quer. Eu percebi que a partir do momento que eu mudei o meu treino, que foram nesses 40 dias, foi exatamente por eu ter mudado o meu treino que o meu metabolismo acelerou e na última semana eu não precisei zerar carboidrato. Tava comendo 180 gramas de carboidrato por dia. E 180 gramas de carboidrato é muita coisa. O treino, ele tem um papel fundamental. Se você quer ter qualquer resultado, seja ele ter o tanquinho definido, o abdômen definido ou ganhar massa muscular, você tem que melhorar o seu treino, tem que prestar atenção no treino. Eu não quero mais ser